Boa tarde, bem-vindos a mais uma revista da semana com Silvério Cunha e José Faustino. Hoje vamos continuar com um tema que tem marcado as últimas semanas, o mau tempo. Há milhões de euros de prejuízo. O Alto Alentejo foi uma das zonas mais afetadas. Que apoio deve ser dado às pessoas e às empresas afetadas por parte de municípios e governo? Começamos com Silvério Cunha. Ora, muito boa tarde. Bem, eu começava por uma observação que por acaso tive a oportunidade de ouvir num canal de televisão, muito curioso, porque era uma notícia que lá está, passou um bocadinho despercebida na comunicação social geral. Este ano, lá pelo nosso verão, foi inverno no hemisfério sul. E os americanos, em 3 grandes centros de observatório meteorológico, constataram que houve uma evaporação da água do mar em mais 10% do que é habitual. E acontece que 10%, claro, mais 10% é uma quantidade colossal de água, que evaporou e foi para as nuvens. E isso eles disseram que iria acontecer também no hemisfério norte, quando viesse o inverno. Portanto, o inverno no hemisfério sul, isso no hemisfério sul deu, como nós todos vimos, grandes inundações na Austrália com muitas mortes. Porquê? Porque de facto há mais água nas nuvens. E acontece que, digamos, este mau tempo que apareceu, que é regular e que acontece com regularidade, evidentemente, a meu ver tem um problema que é este, é que de facto houve este aviso dos americanos, que por acaso ninguém ligou na altura de importância, como é habitual também, e portanto o que eu penso é que vai acontecer com mais regularidade, este mau tempo que é regular, vai passar a ser mais regular. Bom, mas de qualquer modo, enfim, é uma tragédia, evidentemente, como nós vimos, uma grande tragédia, em parte porque, como também já vimos no último programa, em parte porque de facto enfim, nunca se pensou muito em como construir, ordenar bem o território, também não havia conhecimentos muitas vezes para isso, havia aquela ideia de que, enfim, tudo se resolveria. Há aquela ideia sempre de nada se fazer, porque depois, enfim, é uma questão que o público se esquece muito facilmente, as pessoas têm memória curta, infelizmente, a não ser quando são atingidas por eventos trágicos o suficientes para as abalar, e portanto agora nós temos, o que me espantou e chocou muito, claro, além do que aconteceu em Lisboa, bem entendido, chocou muito ver aquilo que aconteceu em Campo Maior, que realmente fiquei pasmado, parecia que tinha sido uma derrocada geral, e é claro que é evidente que as câmaras têm que ter todo o apoio para dar às pessoas e tem que o Governo Central apoiar porque nada disto se faz sem esse apoio. Foi bom, enfim, o governo, em geral houve uma mobilização das forças todas, incluindo as Forças Armadas, aquelas retroescavadoras grandes, etc., que vimos por aí, algumas delas eram dos próprios engenheiros militares, a própria Força Aérea também deu apoio, e agora, claro, agora como se costuma dizer, digamos, Mas, professor, as privadas não podem atuar. como? As privadas não podem fazer nada. Mas quais privadas? Eu estava a falar de quê? Desculpa. As máquinas Sim, claro. estão, Mas, estão proibidas pelo sim, Código da Contratação está bem, Pública. mas o que eu estou a Primeiro tem dizer, que se abrir concurso, professor. sim, mas o que eu estou a Não, dizer não é se pode que, fazer a contratação é direta das que, máquinas. certo, Só mas o se que eu o estou a dizer, proprietário quiser saber mérito, não pode. certo, mas o que eu Pois. estou a dizer é que, enfim, isso aconteceu e agora o apoio tem que ser dado. Claro, tem que ser dado apoio geral às pessoas que sofreram aqueles danos todos, porque realmente, enfim, as pessoas têm que ter uma vida minimamente razoável e a vida já é muito má. E, portanto, tem que se fazer qualquer coisa a esse respeito, mas, enfim, pouco há mais a acrescentar, senão que espero que agora não se agrave tanto, o tempo não continue a agravar-se tanto, embora tenha visto ontem, foi ontem que eu vi num jornal, que aqui a barragem do Alqueva está com 72%, o que curiosamente, em mim, que sou um leigo na matéria, é curioso que eu vejo estas chuvadas todas e depois vejo que as barragens sobem lentamente, não é? E Não, portanto, algumas estão cheias, professor. algumas já estarão, mas As que acontece, estão bem feitas em bons leitos encheram em 2 semanas. encheram, O pronto, resto, é o isso, resto é mentira, tudo é isso conversa. que eu ia saber. Tudo conversa. De resto, pronto, é isso. E agora esperemos que ao menos em termos de água haja reservas suficientes, mas a tragédia, claro, e os prejuízos têm que ser ajudados e colmatados. José Faustino? Bom, interrompi o professor Silvério Cunha 2 vezes e peço desculpa, Não, mas a não. primeira é bom recordar.
que as máquinas privadas não podem atuar porque precisam de ter um contrato, têm que fazer um concurso público. Só ao fim de 3 meses é que elas podem atuar. Em estado de Bom que seja. emergência, não sei. Não, Calamidade. ouça, não, mas não está lá previsto. Quer dizer, tem que se dizer Pois, estas coisas. se não Quer está dizer, previsto, está mal previsto. a cultura da estupidez está instalada no nosso país e na Europa, e infelizmente no mundo todo. E, portanto, a gente tem que lutar contra a estupidez. Portanto, um autarca, alguém tem que ter capacidade para contratar imediatamente num caso de emergência. Isso não é para mim ter lá Embora eu pense que, atenção, pode fazê-lo em nome do E Estado de depois necessidade. são os amigos, porque era a máquina do amigo. Mas pode Não, fazer em ouça, nome do Estado de eu necessidade, digo-lhe, eu se a meu tivesse uma ver. máquina, não, pessoalmente sim, com despesas da minha parte, com certeza que as punha, se pudesse, tivesse dinheiro para isso ao funcionamento. Por ordem da Câmara, não, nem por ninguém, que eu não queria ser preso, não Presidente da Câmara, não pode ser. Não, mas isso é o que vivemos, pô. E depois é as mentiras que se contam, sabe? O Alqueva está a 70 e tal por cento, o que quer dizer que pode chover mais. E depois há outra coisa, que o Bruxo Faustino diz que é o seguinte, eu sempre vi, eu já adivinhava que ia chover muito, e aliás, eu almoço frequentemente com amigos, e justiça seja feita, vou aqui abrir uma exceção, almocei aqui há 3 meses, ou coisa, com o seu colega, professor da Universidade Carlos Copeto, e que me dizia, anda tudo preocupado com a seca, mas vai haver cheia, vai ser complicado. Lá para novembro, dezembro vai haver complicações. E aconteceu tudo aquilo que ele me disse que ia acontecer. E falámos a propósito disso. Depois o Bruce Faustino sabe mais uma coisa. É que, normalmente, a seguir a 4, 5, 6 anos de seca, ou vários anos como sofremos, vem sempre um ano de água. Portanto, com todo o respeito para o professor Silvério Cunha, aquilo que disse lá dos americanos, eu não vou na conversa nas alterações climáticas. Eu sempre vi isto acontecer, isto está farto de acontecer, o professor Ribeiro Teles fartou-se de dizer, construíram nos leitos de cheia, agora tem aí o problema. E ninguém, de facto, previne coisa nenhuma. Portanto, eu digo aqui, entre as coisas, pontos que eu não ouço falar, só ouço falar em ajudas, em subsídios, etc., e alterações climatéricas. Ordenamento do território. Falamos por alto. Mas o senhor, se estiver no campo e quiser limpar uma ribeira que lhe passa lá no seu território, se o senhor a for limpar, pode ser preso. Se não pedir uma licença que demora 3 anos a ser concedida por respectivo serviço, isto tem que ser dito e denunciado. O senhor não pode tratar daquilo que é seu, é proibido. O Estado quase totalitário não deixa. Tem que se dizer as coisas por nome. Eu estou cansado de andar a calar, a ouvir coisas e não dizer. O Estado totalitário não deixa tratar das pessoas. E ele também não trata. Trata com os impostos, já falaremos adiante. E depois, quando as coisas acontecem, culpam os outros. É uma coisa extraordinária. Deixem as pessoas limpar os ribeiros e as linhas de água que eles sempre fizeram, souberam fazer isso. Não é agora meia dúzia de inteligentes e uns miúdos recém-formados que sabem fazer isso. Anda a aprender, mas é deixá-los fazer. Não é não deixar limpar os matos, nem deixar limpar as coisas. Depois, é o ordenamento e é a prevenção. Mas a prevenção, eu vou já falar sobre a prevenção. Eu aqui ao pé da minha porta tenho uma sarjeta que entope com 20 folhas de plátano. Vamos lá ver, vamos ser corajosos. Vamos deixar a Câmara de Évora arrasar com o plátano. Os plátanos fazem mal às vias respiratórias, aquelas coisas que lançam. Há para aí uma quantidade louca de plátanos aqui nesta zona do hospital e por aqui, a zona onde eu moro, que só fazem mal. Eu não digo que se arrasem todos de uma só vez. Mas pode-se fazer uma razia, um sim, um não. E porquê é que se põe plátanos e não se põe bacieiras, por exemplo? Pronto, mudam-se. Não, isso depois roubam as maçãs, ninguém se entende. Isso é mau. Quem pode é a árvore. Talvez chuchus ou coisas assim, tipo trepadeiras. Não, mas tem que ser árvores que não tenham frutos. Mas hoje só tem o problema de laranjeiras ali naquela zona que se chama ali do outro lado da linha, ali para o pé do Sport de Lisboa. Pronto. Aí há laranjeiras. E infelizmente muitas laranjas dessas já comi há muitos anos, quando era funcionário da Câmara, e eu lá para o refeitório da Câmara. Mas tiveram uma briga com as laranjas. Depois as laranjas também têm que ser regadas, porque senão não presta, por aí adiante. E as peras e as maçãs, a mesma coisa. Seja como for, os plátanos é que não pode ser, mas os plátanos estão grandes. E o que acontece? Eu vi o pessoal da Câmara com aquelas máquinas superadoras a afastar folhas de plátano. Mas as que estavam cá no chão eram menos que as que estavam nas árvores. E com o vento e com a água elas caem. Portanto, só constantemente em cima daquilo, e eu não digo que não
não se tenha que fazer, a Câmara não tem pessoal para isso, bem evidente. Portanto, aquilo entope num instante com 20 folhas. É um perigo. Tem que se derrubar os plátanos, mas depois não é dizerem que são contra o derrubo dos plátanos. Tem que desbastá-los aí para metade. No intervalo dos plátanos, semeiam outras plantas, eventualmente as que o professor diz, as bacieiras, outras quaisquer, uma outra qualquer, e depois, quando elas estiverem crescidinhas, derrubam o resto dos plátanos e semeiam outras. Digo eu, que sou um leigo da matéria. Agora, não é andarmos sempre a chorar, porque a gente pode prevenir, mas a prevenção pode-se também tornar mais fácil ou mais difícil. É não chatearem com os licenciamentos de limpar os rios, é não chatearem com derrubar de árvores e substituí-las, etc, etc. E depois há uma coisa que ninguém fala, que a mim me faz uma admiração tremenda, que são os seguros. São os seguros. Há um negócio que se chama seguros, que há companhias que têm esse negócio. Quando há chuvas, calamidades e coisas dessas, as pessoas fazem seguros, pagam um X todos os anos, chamado prémio, e quando há uma calamidade é feito um relatório e a pessoa é indemnizada pela companhia de seguros. Nunca ouvi falar em seguros. Ouço primeiro falar em indemnizações e depois em seguros. Eu acho que as indemnizações que devem ser faladas, sim senhor, mas também devem ser faladas no seguro. E há outra coisa que também deve ser falada. É as pessoas quererem se prevenir, quererem fazer seguros e as companhias de seguros não fazerem os seguros. Isso também tem que ser falado. E aí o Estado, sim senhor, pode chegar à frente e agir. Agora o Estado costista gosta tanto, com o apoio do Bloco de Esquerda e afins, gostam tanto das coisas públicas quanto ao privado. Faça uma companhia de seguros pública para segurar aquilo que os outros não querem segurar. Talvez depois os privados se convençam que o negócio é bom. Não é, professor. Até porque há umas empresas do grande capital americano, normalmente, já se sabe, está o Satan principal, que compram esses seguros, fazem resseguros. O mercado é assim que se chama. Podem fazer isso tudo. E não é se falar nisso, fico de facto espantado. Andam preocupados com um certo número de coisas, que eu acho bem que se preocupem. Agora, dói a alma a quem vê as misérias, as tristezas daquela gente e tudo aquilo que acontece. Agora, vamos por partes. Eu gostaria de ouvir, especialmente a comunicação social, que também tem muita culpa nisto, contra mim falo, de daqui a 2 meses falarem sobre essas situações, porque depois esquecem-se. O professor disse muito bem, não é preciso 1 ano, daqui a bocadinho já estão esquecidos. Agora, o problema foi, andámos a falar até à semana passada sobre a seca, não sei se lembram, estava tudo a morrer à sede, ia tudo morrer, as reses caídas nas secas e não sei o quê. E o outro professor dizia, e eu também dizia, armado em bruxo, eu ia dizer, vem a água, vem muita água, previnam-se da água, eita água. Portanto, não faltará muito tempo, eu não sei se eu cheguei aqui a dizer se não, que não se estejam a queixar da cheia, já está. Agora já sem vergonha, o Alviela do Ribatejo já deve estar cercado, agora as televisões já lá não vão porque sem vergonha, porque está sempre cercado o Alviela do Ribatejo. Levantem um bocado mais o nível da estrada, para não inundar já agora. E por aí adiante. Portanto, este número é uma coisa que, e depois agora com esta modernice das alterações climáticas, eu também não sou estúpido ao ponto de dizer que isso não tem influência nenhuma, claro que é capaz de ter, e alterações houve sempre ao longo da vida, há milhões de anos que isso acontece, está estudado isso, mas é natural que sim, mais um motivo para nós nos prevenirmos. Mas limpem as linhas de água, ordenem bem o território, façam seguros, previnam-se e revejam a famosa lei da contratação pública. Aquilo é um livro do diabo. Aquilo é um livro feito por Satã. Muito complicado. Satã e por agentes dele na Terra, como o Dr. Costa e outros semelhantes. Aquilo é do diabo, aquilo é obra diabólica que ali está. E, portanto, há que aliviar isso e há que dar capacidade ao povo para não morrer afogado, de morrer na miséria.
Ora, e já que falou aí em António Costa, ora, António Costa reagiu com irritação quando confrontado com o facto de nenhum membro do governo ter estado ao lado de Carlos Moedas após as cheias em Lisboa, ao contrário do que aconteceu noutros municípios. Por exemplo, na sequência das cheias que marcaram os últimos dias no sul do país, as ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, fizeram questão de visitar Loures e Campo Maior, dois dos municípios mais atingidos e que são liderados por autarcas socialistas. Número 2 do governo também esteve em Oeiras, autarquia chefiada pelo independente Isaltino Moraes. Carlos Moedas confirmou não ter recebido qualquer chamada do primeiro-ministro, embora tenha sido contactado pelos ministros Ana Abrunhosa e José Luís Carneiro, mas desvalorizou a situação para não criar mais irritação. Silvério Cunha, um comentário a esta situação. Bem, vamos cá ver. Eu acho bem que alguns ministros tenham ido às zonas afetadas. Acho que, de facto, em Lisboa devia ter ido aí um ministro qualquer. Foi o Presidente da República. Acho que é um disparate António Costa irritar-se com isso, quer dizer, não tem sentido nenhum. É uma coisa um bocado descabelada, quer dizer, aquela parte da casa dele também não tem sentido nenhum, faz lembrar, enfim, mas não é o primeiro político, por acaso, do nosso país, que diz coisas destas, põe um problema qualquer geral e ele responde, eu não sei o quê, e a minha avó, o meu avô e tal, essas coisas assim. Acho isso já é desnecessário, é disparatado e não tem sentido nenhum. Portanto, acho que o Governo Central, quando está presente nestas ocasiões, é por razões que se prendem com o simbólico, a questão da solidariedade, que é o que fez o Presidente da República no caso de Lisboa, não o fez noutras autarquias, foram ministros de outras autarquias, portanto, acho que isso, digamos, o normal, para mim, o que eu acho mal no caso de Lisboa é que deveria ter ido, já que o chefe de Estado foi, eu presumo, porque eu sou, institucionalmente, acho que quando o chefe de Estado vai a qualquer lado, deve ir sempre um ministro próximo da questão, enfim, ou do motivo da visita, ou pelo menos um ministro qualquer, deve ir acompanhar o Presidente da República sempre. Acho que faz parte, digamos assim, é um princípio fundamental, pelo menos é um princípio fundamental. No caso de Lisboa, enfim, não sei se alguma coisa foi tratada a esse nível, se não foi, devia ter sido, e seja como for, acho mal não ter ido um ministro qualquer. Quanto ao que disse António Costa, quer dizer, isso não me interessa. Eu acho apenas uma coisa, isso aliás tem que ver com a história da entrevista dele, a outra entrevista dele a uma revista. Eu acho que está a cair no nosso país numa espécie de linguagem um bocado arruaceira no sentido geral do termo. O Parlamento português, deve dizer-se, não é dos piores parlamentos, não é dos parlamentos mais desordeiros do mundo. Há parlamentos, aliás, o inglês é muito vivo e as pessoas chegam a dizer mesmo coisas incríveis, não é? O senhor é incompetente, o senhor é um patife, já o Parlamento inglês já se foi dito isso muitas vezes. Mas a verdade é que... Mas nunca se dirigindo diretamente a ele, ou sempre Sim, ao claro, sim, é ao sempre ao Mr. speaker, não é? Speaker. É sempre ao speaker. E Fala-se acontece, sempre ao fala-se para o Presidente, speaker, para fala-se o para o speaker. Speaker. Agora, acontece que, mas houve já parlamentos em que houve até cenas de pugilato, etc. O nosso É não é um dos verdade. piores, mas a verdade é esta, é que está a acontecer uma coisa que é profundamente o contrário da política, não é? É que está a entrar num jogo que é aquele jogo da fronteira não do adversário, mas do amigo inimigo, que hoje falamos dele como se fosse alguém que fosse para bater. Portanto, isso não é democrático, não corresponde ao espírito da democracia representativa e, portanto, acho que da parte do Primeiro-Ministro não foi um bom exemplo. Há outros políticos que têm falado dessa maneira, mas isso não é razão para ele responder da mesma maneira. Portanto, acho que tem que haver alguma elegância da política, embora eu deva dizer também o seguinte, e termino com isso, é que eu vejo que em Portugal, se nós formos às redes sociais, há uma coisa que a mim me espanta muito. As redes sociais as pessoas estão numa violência inaudita. E mais, e as redes sociais ao permitirem o anonimato, eu vejo sempre que quanto mais anónima a pessoa, quanto mais está anónima, mais violenta é. Portanto, há uma espécie de raiva incontida nas pessoas que gostam de dizer essas coisas. Mas isso já acontecia há muito tempo. Antes de ir para as redes sociais, já acontecia nos comentários aos artigos de jornal e às notícias de jornal, naqueles jornais que não faziam moderação. Eu lembro-me de ter lido, por exemplo, em certos jornais, outros faziam moderação, como agora usam um código, enfim, de conduta, se não publicam, mas acontece que eu lembro-me de haver jornais que não faziam moderação nenhuma e as pessoas diziam enormidades, mas enormidades loucas, claro, sempre sob anonimato. Portanto, isto mostra também que a sociedade não anda bem.
eu quando vejo políticos assim, fico sempre naquela dúvida. Nós temos políticos que merecemos, porque no fundo é assim, eles são representantes do que nós somos. A partir do princípio que eles devem ser melhores, é o princípio ideal numa democracia real. Infelizmente não é o que está a acontecer, porque, na verdade, nós estamos a ver pessoas que trazem os mesmos vícios, os mesmos problemas, eu falarei disso talvez mais adiante num outro tema, trazem os mesmos problemas e vícios que existem na sociedade e que, no fundo, são condenáveis. Portanto, eu acho que, sob esse ponto de vista, está a caminhar para uma linguagem errada. Acho que foi a linguagem que, a meu ver, o Primeiro-Ministro utilizou nas entrevistas que deu. Fica, parece-me, zangado com tudo, e, a meu ver, depois diz aquilo que não deve. E as coisas são como são, pronto, é assim. José Faustino, um comentário a esta situação. O comentário era terrível. A gente tem que fazer mais uma análise da situação. O problema, olha, em jeito de comentário, já aqui fiz algumas vezes, isto cheira-me um bocado a México, né? Espero não ver o Partido Socialista e os costistas 70 anos no poder, como no México tiveram. E cheira-me a totalitarismo. Portanto, António Costa é arrogante e mal criado. E não há desculpas, não é? Com aquela obsessão de defender e ter uma aliança estratégica de pôr a mão por baixo do Chega, ofende toda a gente, desde o PSD à Iniciativa Liberal. Nesses atentos tem sido uma vergonha, uma pouca vergonha. E não tem tido ninguém à altura que E no responda à Bloco letra. também, curiosamente. E do Bloco também. Mas No não, Bloco também. No PCP é que não tanto, curiosamente. não, porque enfim, é da família dele, portanto a coisa é diferente. O problema é que, mas seja como for, portanto, toda a gente merece respeito, e de facto ele tem usado uma linguagem, uma postura completamente vergonhosa e imprópria de um primeiro-ministro. Portanto, o homem não tem dignidade pessoal para ser primeiro-ministro, não é? Portanto, e cada vez tem mais os tiques de um ditador. Isto é o que se pode verificar, não é? O professor Silvério Cunha é muito mais moderado na análise que faz sempre destas coisas, e ele andou ali um bocado para arranjar os termos, porque é de facto difícil. Porque chegámos àquela entrevista que ele deu a uma revista de Lisboa, aquilo de facto é uma vergonha, que não é nada. A própria Assembleia, a forma como ele trata, repito, especialmente a Iniciativa Liberal, aquilo é uma vergonha. E ele não tem tido, felizmente para ele, alguém que o ponha na linha. Agora, em relação às visitas dele e do Presidente da República, o Presidente da República é uma pessoa, nesse aspecto, não há nada a dizer. Ele vai de carro, como gosta de conduzir, vê um acidente e, como qualquer português, para o carro e vai ver o que é que se passa. Portanto, aí não é possível lá chegar ministro na Secretaria de Estado, ninguém pode acompanhar. Portanto, ele telefonou, disse ao outro, passa aí, vou buscá-lo e tal. Portanto, isso é o Marcelo no seu melhor. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, já sabemos que ele faz isso, e tudo bem, pronto, não vale a pena, é assim, assim continuará. Agora, o Primeiro-Ministro e os ministros, com toda a franqueza, nem em Lisboa, nem em lado nenhum lá fazem falta nenhuma. Eu pergunto, o que é que falta faz o Primeiro-Ministro ou o Ministro da Administração, ou o Ministro da Administração, ou a Vice-Primeira, coisa, ou outra coisa qualquer, em Évora, num caso de acidente, ou em Campo Maior, ou em Lisboa? Nada, só atrapalham. Aliás, os relatórios dos fogos diziam isso mesmo, desapareçam dali, não vão lá fazer visita nenhuma, porque isso só empecilha. Mas o Primeiro-Ministro sabe mandar alguma equipe de sapadores? A Ministra da Presidência tem alguma noção sobre mergulhadores, sobre como é que se salvam as coisas, como é que se defende a água? Percebe alguma coisa de engenharia, a engenheira civil, a engenheira de mina? Saiam dali para fora, não apareçam. Dali para fora. O Moedas, esse ainda é engenheiro de formação, mas devia ficar todo contente. Eu, se fosse presidente da República, se fosse presidente de uma Câmara, eu ficava todo contente que ninguém dessa gente me telefonasse. Se algum telefonema há a fazer, é para acautelar no dia seguinte os prejuízos e os problemas que daí advêm. Isso é que era importante. Agora, no dia, só atrapalham. Eu queria ter o telefone disponível para falar com o comandante da Proteção Civil, com o comandante dos bombeiros, com os hospitais, com os médicos, com os enfermeiros, com os militares, com essa gente. Isso é que eu quero. Agora, o primeiro-ministro, santo Deus, tira-me daqui da minha frente, não vale a pena, isso é tudo conversa. Portanto, e depois ele, é claro, e depois não esconde nada. Podiam disfarçar, antigamente ainda disfarçavam. De caminho ainda visitavam uma Câmara de outra cor política. Não, agora são mesmo só
as câmaras da cor deles, não é? Um exaltino. Eu acho que tem que, exceto o Isaltino. Pronto, mas o Isaltino foi porque apareceu e tal, e é o Eiras, é o conselho melhor apetrechado do país, não é? Não temos dúvida nenhuma, pode ter muitos defeitos, mas é o autarca que tem, é um autarca modelo, não é? Portanto, aquilo, também comete as neiras, claro, mas e visitaram, muito bem. Mas de qualquer modo, tem que começar os autarcas e os responsáveis políticos, que não são criados nem empregados do Dr. Costa, não são auxiliares dele, ter a coragem para dizer, não venha cá que o senhor não faz cá falta nenhuma, o senhor não é aqui desejado, não faz cá falta. Tem que haver coragem para eles perceberem isto. Porque esse homem não pode estar impunemente protegido por uma maioria absoluta, a ofender toda a gente e a dizer aquilo que quer e lhe apetece. Alguém tem que responder. E mais, e tem que se lhe pedir contas. Ele andou para aí a ameaçar o ex-governador do Banco de Portugal. Eu ainda não tenho notícia de nenhuma ação que entrasse, nenhuma queixa no Ministério Público. Tem que lhe ser pedido contas. E também ouvi uma pessoa de responsabilidade, que é o Dr. Luís Marques Mendes, numa televisão, dizer que aquilo que leu, que eu li, ele apresentou o livro e tudo, que o caso Banif é motivo de tribunal e de Ministério Público. Eu ainda não vi nada disso. É a altura de abrirmos os olhos, para que não seja só depois. Portanto, o engenheiro Sócrates governou, não se passava nada, passavam umas coisas e tal. Quando deixou de governar é que caiu em desgraça. Eu espero que não haja desgraça com o Dr. António Costa. E há a ver que haja antes dele sair do governo. É que tem que saber destas coisas, isto tem que seguir. E a comunicação social, não especialmente a lisboeta, não podem ter medo do Dr. Costa, que têm medo do Dr. Costa e dos patrões deles. Há que dizer isto com frontalidade. Isto é uma análise objetiva do problema e não outra coisa. Quer dizer, não pode aqui haver outra forma de dizer isto. Não pode. Como é que ninguém pergunta contas? A gente agora vai falar do selecionador. Nós sabemos tudo. Tudo. Qualquer dia tem um contrato do homem e do outro, e do que há de vir, e do que foi. Sabe-se tudo. Mas do governo da nação não se sabe nada. Quando é que entrou a queixa do Ministério Público contra o antigo governador do Banco de Portugal? O Ministério Público fez alguma coisa sobre aquilo que lê no livro? Está a pensar fazer? Os jornalistas não atrás disso. Pelo menos, aqueles mais agressivos, que a gente conhece e tudo isso, jornalistas de investigação, não ouço nada. Têm medo do Dr. Costa? Têm medo dos acionistas das empresas para quem trabalham? Serão associados do Dr. Costa? São perguntas que eu daqui lanço, não sei. Mas gostava de saber. Que é para não acontecer o que aconteceu com o engenheiro Sócrates. E com isto tudo, não estou a dizer que o engenheiro Sócrates seja culpado ou não, porque ele não foi condenado em coisa nenhuma. E como há a presunção da inocência, presume-se que a pessoa é inocente até ser condenada e trânsito em julgado, não é? É, sim, senhor. Até lá são todos inocentes. Silvério Cunha, quer acrescentar alguma coisa depois das palavras de José Faustino? Não. É verdade. Quer dizer, não tem. Aquilo que eu disse, a entrevista dele não tem sentido, aquele tipo de linguagem não tem sentido, a meu ver. E está a piorar no nosso país dia para dia. Ora, muito bem, então passamos para o próximo tema. Eva Kaili, eurodeputada socialista grega, vice-presidente do Parlamento Europeu, foi detida por suspeitas de corrupção. Terá recebido dinheiro para defender as condições de trabalho no Catar. Está a Europa à mercê de corruptores que a pretendem fragilizar? Silvério Cunha. Bem, uma das coisas mais interessantes que há, e há vários livros sobre isso, são os livros que falam sobre a história da corrupção ao longo dos tempos. Sempre houve muita corrupção ao longo dos tempos. E há livros muito interessantes sobre isso, que há casos que ficaram, que nós hoje já nos esquecemos deles, nunca os presenciámos, mas houve casos que ficaram na história, que foram estudados, e a corrupção sempre existiu por uma razão muito simples, porque o ser humano sofre de cupidez, portanto, utilitarismo excessivo e, portanto, cupidez. A cupidez é isso, é um vício da sociedade. Assim como, sei lá, a crueldade também é um vício da sociedade, etc. Portanto, acontece que a corrupção está aí e é assim. O problema que se põe nos sistemas políticos é um bocado isto, é que supõe-se no sistema político democrático há aquilo que se chama, os gregos tinham uma palavra para isso, que até é utilizada ainda hoje, mesmo na ciência política e tudo, que é o ethos. Ou seja, o ethos é o modo de ser, o modo de se viver uma sociedade e os princípios que nela existem.
E, portanto, tem que haver um ethos mínimo que todos partilham. Nós, mais ou menos, partilhamos todos um ethos que tem algumas coisas em geral comuns. Por exemplo, todos nós sabemos que é proibido roubar e matar, por exemplo. E ninguém anda a saber, exceto os juristas, que o artigo 131 do Código Penal é que proíbe o homicídio e é a partir daí que proíbe o homicídio. E a pessoa não pode dizer que, como nunca leu, pode matar. Então, nós sabemos essas coisas. É o nosso ethos. Ora bem, acontece que o ethos de uma sociedade democrática que pressupõe a transparência e que pressupõe, portanto, a capacidade de se, digamos, fugir a esses desvios criminosos, nos casos mesmo, como o caso da corrupção, esse ethos tem sido a perder. E tem sido a perder porquê? Em parte por razões que são até muito profundas, que é o facto de haver de facto um certo império do ter sobre o ser, não é? Porque é mesmo assim. Esse império do ter é um império que realmente provoca em todas as pessoas, em todas as ideologias, sempre foi assim, mas sempre, provoca sempre, digamos, aquelas pessoas que gostam, no fundo, de fazer aquilo que vêm fazer outros. Eu nunca mais me esqueço de que quando o Berlusconi foi primeiro-ministro e defendia publicamente, com aquela vontade dele, as festas do Bunga Bunga, acontece que Berlusconi, um dia houve uma entrevista que fizeram um grande pensador italiano, que ainda é vivo, Agamben, e Agamben disseram-lhe assim, que é um homem todo anti-Berlusconi, disseram-lhe assim, mas, ouça lá, mas o que se passa com as pessoas que também criticam Berlusconi, porque há sempre casos de corrupção na Itália, então nem é bom falar, e ele disse assim, sabe, essas pessoas que são contra Berlusconi, no fundo só têm um problema, que eles gostariam de fazer o que faz Berlusconi, não conseguem assumir isso, e não têm o dinheiro que ele tem para fazer isso. E, portanto, gostaria muito de fazê-lo. Ora bem, eu acho que esse é um argumento que é muito típico da corrupção. Portanto, este deputado o que mostra é que o sítio onde há o dinheiro, que é no Médio Oriente, sobretudo e no Oriente, ahm, acontece que, de facto, nesses países, que são países fechados do ponto de vista político, não é? Dão-se ao luxo de fazer o que entendem, até porque culturalmente, muitas vezes, essas práticas foram admitidas até recentemente. E acontece que, por isso, não me admira nada que entrem jogos de interesses, grupos de interesses, etc., nas instituições europeias e andem, portanto, a promover isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, parece que o companheiro da deputada, que está agora continua detida preventivamente, confessou já, aliás, os crimes e até já implicou mais 2 outros eurodeputados. E parece também que ele foi apanhado, salvo erro, de uma forma até um bocado ridícula e que nos faz lembrar muita coisa aqui, porque foi apanhado a sair do hotel com um saco cheio de dinheiro, 600 mil euros em notas. Aliás, até se diz que o Banco Central Europeu quer acabar, ou já acabou, com as notas de 500 euros, porque isso anda a permitir precisamente o transporte de muito dinheiro em sacos pequeninos, ao menos um saco que seja maior e mais visível e dê mais trabalho. Bom, e de facto ele foi apanhado assim, e eu lembrei-me logo daquelas pessoas que andavam de saco cheio de euros, de um lado para o outro, até Paris, e voltavam. Bom, e portanto lembrei-me logo disso. Ora bem, este é de Bruxelas, é o saco de Bruxelas. Bom, portanto acontece que de facto é isto, a corrupção é isto. Felizmente, claro, nem toda a gente é corrupta e a maior parte das pessoas não é, e portanto, felizmente eu espero bem que daqui saiam lições quanto ao Parlamento Europeu neste caso, porque o Parlamento Europeu é, na verdade, uma instituição profundamente democrática que nós elegemos diretamente, é a única instituição, aliás, europeia que é eleita diretamente, mas acontece que nós temos um problema com o Parlamento Europeu, é que, na verdade, é uma instituição que nós conhecemos mal e conhecemos pouco, e o modo de funcionamento. Ora, a partir do momento em que certos países instalam certo tipo de grupos de interesses e de pressão no Parlamento Europeu, é evidente que há sempre, inevitavelmente, quem caia no engodo de ter uma vida, digamos, enfim, feita à custa de uns dinheiros extra e, no fundo, à custa de uma coisa que as pessoas, no fundo, desvalorizam sempre, que é, que mal é que tem de dizer, como ela disse, a ex-deputada, que ela já foi expulsa, a Kaili, foi dizer que o Qatar, ela até disse uma coisa curiosa, ela disse assim, o Qatar, fala-se muito do Qatar, os direitos humanos, etc., mas não é bem assim, eles até têm melhorado muito, o que é uma contradição, porque se não é bem assim, e eles têm melhorado muito, quer dizer que se não é bem assim, é porque não há problemas, se têm melhorado muito, é porque então melhoraram ao menos uma coisa que estava errada e que continua a ser errada apesar de melhorarem. Portanto, ela até disse uma coisa que eu acho que até é muito inócua neste sentido, ela deve ter dito outras coisas mais, porque senão a polícia belga, é bom lembrar que isto funciona, no Parlamento Europeu, este caso, funciona de acordo com o Ministério Público e as leis belgas.
E o Ministério Público belga, portanto, deve ter muitos elementos para ter detida preventivamente, mas acontece que, de facto, ela até disse uma coisa que publicamente o que se sabia é mais ou menos isso. Ela veio de lá dizer, não digam tanto mal do Qatar, não é tanto assim, eles fazem o melhor que podem, têm vindo a melhorar e por aí fora. Bom, e acontece que o que sucede agora é claro, é o que está por trás. O que está por trás é que é o grande problema que se coloca, se é que não há mais coisas, ou seja, se é que não há um centro instalado de influência, se é que não há um centro, digamos, daquilo que se chama os poderes fácticos, portanto, grupos que estão na sombra e que com o dinheiro querem manipular, digamos assim, os políticos, e portanto a grande questão para mim, digo sinceramente, vou dizer assim uma coisa, vou dizer o que é uma barbaridade talvez para os ouvintes. Para mim o importante não são os 600 mil euros lá que o companheiro dela ia a fugir, a sair do hotel com o saco com os 600 mil euros. O importante não é isso, o importante é o que está por detrás, o que subjaz, o que se poderá ter feito já e o que se poderia vir a fazer. Pronto, é isso que é importante. E aí saber qual é a extensão. Seria um escândalo medonho se descobrisse que havia uma rede de eurodeputados no Parlamento Europeu que estava feita, digamos assim, para ceder a grupos de pressão a troco de dinheiro. Até porque isso mostraria, de facto, que a Europa estava de rastros a vários níveis. Portanto, eu julgo que, efetivamente, deve haver severidade nestes casos e deve-se investigar, sobretudo, a extensão das coisas. Se é um caso isolado, se são duas ou três pessoas, ou se é uma rede instalada. Se for uma rede instalada, para mim, é que é o perigo genuíno e verdadeiro. José Faustino? Bom, a deputada europeia, que já não é, continua a gozar da presunção de inocência. Claro, claro. Ainda não foi condenada. Eu tenho poucos elementos e não me deixo entusiasmar muito com os sacos cheios de dinheiro. Já aqui falámos várias vezes, o Silvério Cunha sabe isso melhor do que eu. No limite, uma pessoa tem direito a andar com 600 mil euros num saco. Eu sair de um hotel com uma mochila com 1 milhão de euros não é crime. Portanto, se quiser andar a passear com 1 milhão de euros, ninguém tem nada com isso. Se for é meu, ninguém tem nada com isso. O problema é que não está definido. Primeiro, não estão definidos, não se conseguiu definir bem as regras do lobbying. Diz que na Europa que está, aqui em Portugal não está. Depois também nunca se percebeu muito bem, especialmente a nível interno, do aperto das leis que favorecem a corrupção, não é? Porque é o indivíduo que paga para ter uma licença mais rápida num ano, em vez de estar à espera de 10 anos, não é? Portanto, é a lei que obriga a isso. E depois, um parlamentar, depois temos aqui ainda outro problema, que é o corruptor e o corrompido. O doutor Miguel Júdice, aí no canal de televisão, falou numa coisa que eu ouvi com atenção e que eu acho que ele tem razão. A lei portuguesa, por exemplo, é mais grave para o corruptor do que para o corrompido, quando devia ser ao contrário. O corrompido é o crime maior, porque eu chego ali à repartição das finanças e digo assim, olha, eu tenho aqui para pagar 10 mil euros, mas eu dou-lhe 3 mil e não pago nada. Se ele for nisso, é um bom negócio para mim, mas o principal criminoso é ele, não é? Porque é agente do Estado, não sou eu. Quer dizer, eu estou a fazer mal, estou a ser mau cidadão, mas da minha ação não prejudico ninguém. O prejuízo só vem se ele aceitar. Portanto, o corruptor ativo e o corruptor passivo. Isto está tudo ao contrário. E depois é preciso também perceber as regras do jogo. Um deputado, ou aqui, ou na Europa, no Parlamento Europeu, até onde é que pode ir na defesa do exercício do lobbying e até que ponto é que pode ter ou não compensações, a pessoa ou o próprio partido a que pertence, compensações. Porque, claro que defender os direitos humanos e os trabalhos no Qatar é suspeito, dá vontade de rir. Não é? Se vierem dizer que Putin que é um pacifista, a gente também se ri. Não é? Agora, se vierem dizer certas coisas, que é preciso fazer um dia de finados para os cães e outras coisas parecidas, a gente não se ri, mas com franqueza dá vontade de rir. Será que são os tipos das rações dos cães que pagam alguma coisa? Não sabemos. Portanto, é legítimo pagar ou não é legítimo pagar? Também se pode perguntar isto. Claro. O problema é isto ser às escondidas. Eu defendo que o Qatar, que até tratam bem os trabalhadores, a gente sabe que é mentira, mas eles pagaram 600 mil euros a ver isto. Vale o que vale. Lá no sítio onde ela é de candidata, as pessoas votam nela ou não votam nela se elas quiserem. Se tudo for transparente. Eu estou a dizer as coisas de uma forma muito simplificada, parece de certa forma. A corrupção, tem razão, a corrupção tem muito a ver com a transparência da vida social, não é? Digamos assim.
e política. Estou a deixar de ouvir, mas esse defeito é meu. Estou a dizer que de facto tem razão, a corrupção tem a ver Eu com a transparência. não ouvi o que o professor disse, não sei se ali Sou eu que... a Ana também está a dormir. Para Não, mim, não, 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 não estou não a sei de onde é dormir. que é o defeito, ainda não consegui detectar. Acho que o defeito é mesmo aí do Onde José é que é o Faustino, defeito? porque também É o temos. meu, oh, diabo. Exatamente, acho que é a rede que Então, está aí a falhar. a Pronto, falhar. Mas então, eu só, mas desculpa aqui não tem interromper-me para sinal dizer... disso, então Então, diga, está-me a professor. ouvir agora? Está-me a ouvir agora? Pronto, Estou. e estava a dizer, Agora estou. desculpa interrompê-lo, mas para dizer, para mim, de facto, o grande problema é a transparência a ver Isso mesmo, dos procedimentos. isso mesmo. Estamos de acordo, é precisamente isso. Mas o senhor não vê um minuto dessa gente interessada em falar na transparência. Fala noutra transparência que é aquela que não interessa quase nada a ninguém. A transparência da política, ninguém liga nisso, dos deputados, do financiamento de partidos, etc, etc, etc. Os lobbyings, essas coisas, ninguém fala nisso. A transparência é fundamental. Muito bem, passamos para outro tema. O orçamento com déficit mais baixo que o previsto, em 1,5%. António Costa garante que o déficit das contas públicas de 2022 será no máximo de 1,5% do PIB. Recorde-se que a previsão inicial do governo para 2022 apontava para um déficit de 1,9%. O que podemos esperar, Silvério Cunha? Olha, eu não sou especialista em previsões e, portanto, ainda hoje ouvi o Ministro das Finanças, enfim, anunciar umas percentagens, que Portugal cresceu isto, para o ano vai crescer aquilo, a meio do ano vai mudar a percentagem e, portanto, são cálculos e previsões em que eu, de facto, não me meto por uma razão muito simples, porque ignorância minha e não gosto de fazer previsões dessas, porque não sei qual é a base dos cálculos, portanto, não gosto de fazer isso. Claro, espero que, obviamente, haja um mínimo déficit, espero que a dívida pública seja mais abatida, espero, portanto, que corra tudo bem, naturalmente, porque toda a gente está interessada nisso, seja qual for o governo. Agora, quanto aos 240 euros, eu acho que, por acaso, ontem eu ouvi uma pessoa dizer que António Costa, o governo tinha feito isto de propósito, que era para gastar dinheiro, porque é preciso gastar dinheiro. Bom, na verdade a questão que se põe é esta, é claro que eu acho bem que se dê 240 euros a pessoas que são muito pobres. Acho que até se devia dar mais, para ser franco. Eu acho que, aliás, António Costa, se quisesse fazer um brilharete, o que é que fazia? Avançava logo com 300 euros para aquela gente toda. Bom, e acho bem, porque de facto são pessoas que vivem muito mal, e, portanto eu acho que é uma ajuda, portanto ninguém pode negar isso, e portanto é sempre uma atitude positiva. O que eu acho é que não é uma questão estrutural, que é aquilo que eu já aqui tenho dito várias vezes. O grande problema que se põe aqui é o seguinte, eu ando cansado, e ando um bocado cansado mesmo, cansado, isto não é psicologicamente cansado, mas ando intelectualmente cansado de uma coisa, que é, eu vejo que estão medidas avulsas. Claro que nós estamos num momento de incerteza e num momento em que não se sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas no futuro até imediato. Não se sabe o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, por exemplo. Mas a verdade é esta, é que estas medidas avulsas são medidas que não se traduzem em nada que vai resolver problemas de fundo. E, portanto, o dinheiro é correto porque permite socorrer pessoas que estão, de facto, com necessidades grandes, portanto, não sou contra, mas o que eu queria dizer é que não chega o ângulo de análise não chega, é pequeno demais, pronto. Acho que as coisas são mesmo assim. E, portanto, como são mesmo assim, o que tenho a dizer é que continuo, digamos, intelectualmente cansado com esta falta de imaginação política que realmente se tem. Agora, quanto aos 240 euros, eu acho muito bem, deviam ser mais até, mas não sei se o governo pode, se não pode, mas também ao mesmo tempo há uma coisa que me aborrece também, essa já é o cansaço, já não é só intelectual, é um cansaço de cidadania, que é o seguinte, o governo anunciou isto e disse assim, pronto, o Conselho de Ministros resolveu isto, abrange 1 milhão de pessoas, bem, nós temos 2 milhões de pobres, ou pouco mais, portanto não vai abranger sequer todas as pessoas que têm dificuldades, começa já por aqui. Portanto, eu penso que tem que haver um critério qualquer. Porquê é que são 240 euros, não são 250? Porquê é que não são 300? E porquê é que em vez de 1 milhão de pessoas abrangidas não são 1,5 milhões? Ou 2 milhões? Valeria a pena gastar dinheiro nisso? Professor, desculpe lá interromper, mas o senhor conhece os requisitos para receber os 250 euros? Não conheço os requisitos. É pela Eu tarefa... também não, isso não não, é falado. ouvi dizer que é para a tarifa da luz.
Bom, elétrica, ouvi dizer isso Ah, nas televisões. Mas acontece que lá está, para mim é uma coisa que não é nada. Eu ouço isto e para mim isto não diz nada. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. isso é das coisas Portanto, mais estúpidas que pode haver. Esse aquilo é indicador é assim, uma é uma estupidez. decisão. O que é que eu estava a dizer que me cansa e começa já é o cansaço da indignação, que é, o Conselho de Ministros reúne, delibera fazer isto. Muito bem. Mas é uma espécie de liberação administrativa que não corresponde a uma política de fundo. Pronto. E essa é que é a questão. Agora, se me disserem assim, olha, hoje há uma, nos canais de televisão, ouvi, por exemplo, o Ministro da Economia falar de um certo estímulo da nossa economia, dos exportadores que aumentaram as exportações, ele explicou as percentagens e disse que havia certas políticas de fundo que estavam a dar resultado e por aí fora. Ele diz aquilo e eu parto do princípio então que são políticas de fundo que estão a dar resultados, se aumentam as exportações e se isso ajuda ao crescimento, tudo isto tem lógica. Agora, dizerem-me assim, vamos administrativamente fazer isto. Para mim, eu acho que é muito importante para as pessoas concretas. Portanto, sou adepto sempre disso. Mas eu gostava que isso se inserisse numa política pública qualquer, ou numa política económica, pública, económica qualquer, que inserisse também depois o tecido social todo. Porque eu também acho que há aqui um problema, hoje em dia nós estamos a pensar com modelos um bocado antigos, que é, hoje em dia, de facto, a sociedade tem que, tirando talvez as grandes empresas, tem que olhar tem a ver com coesão social. Isso implica os pequenos, médios empresários, os nanoempresários, os trabalhadores, implica que as pessoas todas elas, que no fundo vivem numa sociedade que escapa, digamos assim, não se encontra a nível financeiro nos grandes grupos, tem que estar integrada numa política económica que tenha coerência e que aponte para daqui a 10 anos atingir X, uma meta, aponte para metas. E o que eu acho é que deve haver metas, pronto. E não há, e portanto estas coisas assim, eu acho muito bem 240 euros, até acho que é pouco, acho muito bem o que se dá, acho que devia dar a mais pessoas, mas pronto, nunca será bastante do ponto de vista do ângulo de análise. Agora, o governo tem outros elementos que nós desconhecemos, pronto, eu admito, sou o primeiro a admitir a minha ignorância, posso não saber nada do assunto, e portanto pode acontecer até que seja mesmo aquilo, mas então explique-se porquê, explique-se então porquê é aquilo, eu ficaria satisfeito como cidadão por saber isso, mas vou-me informar, pode ser que seja eu também mal informado, e eu tenho que me informar, e portanto admito isso tudo. Ora, respondendo à questão do José Faustino, há pouco, o Conselho de Ministros aprovou o apoio extraordinário de 240 euros, dirigido a famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da eletricidade, disse a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na conferência de imprensa. O apoio vai abranger cerca de 1 milhão de famílias e será pago no dia 23 de dezembro para quem tem o IBAN registado na Segurança Social e por vale postal nas restantes situações, e implica um custo total de 249 milhões de euros face ao universo que foi abrangido. José Faustino. Eu suponho que se tiverem cães, também já não recebem, não podem ter cão nem gato. Olha, a Ana está-se a rir, mas já não recebe. Tem um canito, já não pode ser. Portanto, isto é mais que o professor Silvério Cunha disse, quer dizer, é o Deus dará, quer dizer, isto é em roda livre, isto não tem qualificação. O professor fala em linhas, saber, ele fala em objetivos, não sabemos para onde é que o país vai, quer dizer, se não fosse sério, dava vontade de rir. Porquê? Vamos lá, digo. Antigamente era muito criticado, até nos meios da esquerda, a Igreja Católica porque gostava das molas. A Igreja Católica faz um trabalho meritório de assistência social e ai de nós se não fossem as instituições da Igreja Católica e de outras igrejas. Eu também não gosto da caridadezinha, mas o que é que temos feito nos últimos anos? O que é que o governo de Costa tem feito, se não a caridadezinha? É a esmolazinha, o pagamentozinho, agora o caso de Lisboa, o Moedas queria isentá-los de IMT, ele quer pagar uma esmolazinha da renda, quer pagar... Porquê é que ele não arranja maneira das pessoas? Porquê é que ele não diminui o IVA dos bens essenciais? Porquê é que ele não constrói um parque habitacional para quem precisa de casas, etc.? Eu gostava mais de ver isso. Depois, o déficit baixou, era o que faltava que não baixasse. 240 milhões para esta medida, isso é troco. Ele não diz quanto é que recebeu a mais em carga fiscal do que aquilo estava prevista. Porque o grande ganhador da inflação e tudo isto é o governo, que a carga fiscal aumenta brutalmente. Esse dinheiro não é do governo, isso é um roubo ao povo.
esse dinheiro, mais tarde ou mais cedo, deve ser devolvido indiretamente, defendo eu, ou diretamente, se preferirem, ao povo. Quem está a pagar isso é o povo. Ele assim viu ali um pequeno desanuviamento, aumentou, tirou logo os benefícios nos combustíveis. Até não há de ter aumento de déficit para onde é que já não vai ter, porque esperamos nós que a inflação baixe e que as condições sejam outras. E aí acaba-se o saque, digamos assim. Portanto, não há nada do outro mundo, nada de especial, não se passa nada de novo. Agora, eu também gostava de ver, subscrevo aquilo que o professor Silvério Cunha disse, eu gostava de ver um rumo para o país, uma linha, um objetivo, um desígnio para o nosso país, e não ver estas medidas avulso de 125, 140, 240, quem tem a taxa, quem tem a licença de cão, quem tem gato, quem tem papagaio. Isto não é nada. Peço desculpa, mas isto não é nada. Eu não vejo medidas agora concretas, por exemplo, na cheia. Já é tempo. Quantas casas estão necessitadas? Quantas temos de reserva? Quantas vamos fazer? Qual é a necessidade de alimentação? Como é que isso entra? A única pessoa que eu ouço falar preocupada com a alimentação é a senhora a Dona Isabel, acho que é a doutora Isabel Journet, do Banco Alimentar contra a Fome, é que anda preocupada aí na caridade dos portugueses, no bem-fazer dos portugueses, para matar a fome às pessoas necessitadas. Isso é que eu vejo. Numa situação destas, pronto, bem, quem recebe os 240 euros é bom, pois bem, também não sou contra, como o professor Silvério Cunha. Agora, o que nós, penso eu, segundo ele disse, o que nós queríamos era ver mais. Eu queria ver um desígnio para este país. Queria ver o dinheiro que está a entrar em excesso nos cofres do Estado, para onde é que ele vai? Se é para investimento ou se é para despesa pública. Eu desconfiado que é para despesa pública, não vejo investimento. E as exportações, o professor Silvério Cunha falou isso sobre o Alto, sabe que estamos a aumentar muito a exportação para os Estados Unidos. E ainda bem. Há muitos anos que eu falo nisso. Atenção ao mercado dos Estados Unidos. Passamos para o desporto, mais uma notícia que foi abordada ontem. Ora, após 8 anos, Fernando Santos deixa a seleção nacional, muito criticado pelas prestações mais recentes da seleção. O treinador não resistiu de recordar que o técnico foi o primeiro a conseguir títulos para a seleção sénior ao vencer o Campeonato da Europa e a Liga das Nações. Silvério Cunha, o que acha desta decisão da Federação Portuguesa de Futebol? Eu vou-lhe dizer só 3 coisas. Primeiro, eu não percebo nada de futebol e sou da Académica, que está na terceira liga em situação delicada. Por isso é que eu defendo inclusivamente que a lei deve haver na Constituição um artigo a proibir que a Académica descesse de divisão, por razões que metessem capa e batina, a história, enfim, esta coisa toda. Bom, é a minha Mas, professor, se adicionarmos a essa lei o Lusitano e o Juventude de Évora, não faz mal. Não faz mal. O Lusitano, e os canaviais já agora? Não, o Lusitano, quando eu era miúdo e fazia os cromos dos futebolistas, eu vinha lá sempre o Vital, a figura do Vital. Sim, e contra a Académica, grandes torneios. Aos 6 anos, o Vital do Lusitano era em Aveiro era conhecidíssimo, chegou a ser o guarda-redes da Seleção Nacional, não é? Bom, ora bem, mas dizia eu o seguinte, eu não percebo nada de futebol. Agora, há uma coisa que me cansa a mim, que o Fernando Santos certamente tem grandes méritos. Eu não sei se há melhor, se há pior. Eu acho que nós até temos bastantes bons treinadores, penso eu, nacionais. Toda a gente fala do Mourinho, também não sei se vale a pena, se é bom, se é mau. O que me parece é que quem vem para selecionador não vai voltar para treinador e, portanto, acontece quem só virá, quem vier acabar a carreira, digamos assim, o que, aliás, no topo, para ser franco, é um bocado assim. Bom, agora, o que eu quero dizer para acabar é o seguinte: o que a mim me cansa, e também é um cansaço que eu tenho enorme, é o seguinte: eu gosto de um bom jogo de futebol, sou franco, gosto. Gosto de ouvir algumas análises bem feitas do jogo de futebol, que até hoje... Comentário, análise não houve nenhuma. Não, as análises do jogo em si... Isso não houve, professor. Não, às vezes há, em alguns canais há. Muito pouco. E acontece que mostram até as linhas enfim, o digital. Pouco. Mas seja como for, uma coisa que me cansa é outra coisa. É que a pessoa vê o jogo e depois vê 5 vezes mais horas, debates infinitos sobre isto. E o debate que houve sobre o Twitter da companheira do Ronaldo. E o que se disse nas redes, e os milhares de coisas e tal. E isso é que eu acho que é inacreditável.
Bom, agora, hoje, esta manhã, por acaso, saí de manhã e a primeira coisa que eu vi foi vi numa papelaria aqui ao pé os escaparates dos primeiros jornais que vinham os esportivos com as coisas mais fantasiosas do mundo para chamar a atenção para aqui e para lá. Em suma, eu acho que é assim. Fernando Santos desempenhou o seu papel, não sei se o futebol dele está velho, se não está, não sei se ele é melhor ou pior que os outros, sei que ele teve o seu mérito e sei que um treinador não faz uma seleção. A verdade é esta. Nem uma seleção faz um treinador. Isto é um misto de várias muitas variáveis, penso eu que sou ignorante em matéria de futebol. Tem muitas variáveis e, portanto, ele fez o melhor que... Eu acho que há uma coisa que ninguém lhe pode negar. Ele fez o melhor que podia fazer com aquilo que ele era e é. E acho que esse foi o papel dele. Agora só tem que se arranjar uma pessoa que tenha a mesma capacidade. Quanto às histórias do Ronaldo, etc., não estão aqui em causa e eu não quero nem Nada. pronunciar-me sobre elas. José Faustino, acha que, agora pegando aqui um pouco na última frase que Silvério Cunha disse, acha que a questão Ronaldo teve peso nesta Mal. decisão? Não sei, nem me interessa saber. Quer dizer, não, para mim não me interessa saber. O que eu digo é que eu não percebo de futebol, também estou como o professor Silvério Cunha, para subscrever praticamente tudo aquilo que ele disse, e outras coisas que ele não disse, mas poderia ter dito, e eu estou de acordo à mesma. O problema é este. Vamos lá ver. O futebol português espelha aquilo que é um país, o nosso país, gente maluca, completamente doido. Olha lá. Sempre, professor, veja bem se esta gente pensa como deve ser. O homem, o Fernando Santos, ganhou, como a Ana disse, os outros não ganharam. Ganhou uma Liga, ganhou um campeonato da Europa e agora perdeu, não foi ele que perdeu, foi a seleção, perdeu o Mundial. Tem um contrato até 2024. Agora parece que era o Mourinho, não sei. O Mourinho tem um contrato também até mais ou menos por essa data. E agora vamos buscar um outro que é treinador das Esperanças ou do Sub-18, ou não sei o quê, para substituir o treinador principal. Porque Portugal vai entrar já numa competição daqui a um mês ou dois. Isto é de gente certa da cabeça. É. Olha sei lá, o senhor tem um condutor experiente à frente de um comboio, ou de um avião. Hein? E a meio do voo, porque o senhor deu ali um balãozinho, não bebe um café para ficar desperto. Não. Substitui-se aquilo. O piloto passa a navegar o avião, está a perceber? E vai fazer a aterragem por aí adiante. E fica a navegar na companhia do... E o senhor é despedido. Porque isto é de maluco. Isto é de gente completamente doida. Porque o futebol não foge àquilo que o nosso país é. Eu não percebendo futebol, sei, com a ajuda da Ana, que percebe mais do que eu, houve penso bem, no Manchester, ele até era Sir, a rainha dele, Sim, o Ferguson. Ferguson, foi treinador 20 anos. 20 anos. Ora, assim é que é. Ouçam lá uma coisa. É verdade ou é mentira que o Porto é dos clubes, no momento, em Portugal, gosto ou não interessa, que tem mais êxitos desportivos? Não é, Ana? É? Quem é o presidente? É o Pinto da Costa, já o mudaram. Quem é o treinador? Não é o Sérgio Conceição, já o mudaram. Mas o Porto também perde campeonatos, o Porto também perde jogos. Mas qual é o problema? Fomos aos quartos finais, quartos não foi? Oitavos, quartos. Sim. Então não é mau, ganhámos contra Marrocos. Bom, perdemos, mas podíamos ter ganho, quer dizer que foi um jogo muito igual. Houve ali o guarda-redes, coitado, foi infeliz na defesa. Mas acontece, a mim não, que não sou guarda-redes. Mas o que é que se faça agora? Quer dizer, veja-se bem a estupidez desta gente. Se Portugal tem ganho, amanhã é que se sabia, mas imaginemos que ainda não foi a final, já o Fernando Santos tem malas feitas, já foi para a rua. Imaginemos que ele continuava e eliminava Marrocos. E agora ia à final amanhã. E ganhava o campeonato. Depois da manhã, acho eu. Não é domingo, depois da manhã, sim, hoje é sexta. Então pergunto eu, o homem era despedido ou ia-se embora? Mas que diabo, mas somos todos infalíveis. Essa agora. Então, uma pessoa que erra uma coisa que faz, que se enganou, um papel, numa escrita, uma coisa qualquer. São as paixões do futebol. Professor, isto não faz sentido nenhum. Se me disserem que, e o Fernando Santos explicou isso, se me disserem que ele tem um acordo com a seleção, que tem objetivos e tal, e que o objetivo não foi cumprido, tudo bem. Portanto, tudo indicará para rescindir ou para acabar o contrato
dentro do melhor tempo e que for mais conveniente. Agora, que não este, é quente e sem saber coisa nenhuma. Eu não vejo sentido nenhum nisto. E depois farto-me de rir quando vejo a lista de treinadores possíveis. Até o Jesus lá anda como possível selecionador. É verdade. O Jesus, Ouça, professor Silvério Cunha, eu acho que as pessoas não se enxergam. Porque, vamos lá ver, este homem, sendo prima, para os outros não são, mas o Mourinho é licenciado em Educação Física. É um homem que sabe estar. o Fernando Santos é engenheiro. É engenheiro eletrotécnico, formado no Instituto Superior Essa tem essa Técnico. graça. Ouça, quer dizer, agora, há pessoas que não têm a licenciatura e são excelentes técnicos de futebol e tudo mais. Não é esse o caso. Mas há outros que, coitados, nem para falar servem. Ora, há um determinado número de requisitos para ser selecionador nacional, que não é só futebol. Não é só futebol. Quer dizer, é só a asneira atrás da asneira. Portanto, para o futebol português é só desgraça atrás de desgraça. Primeiro é o fortinho do Ronaldo, que eu não comento. Segundo, não ganhámos o campeonato do mundo, mas fomos aos quartos de final. Pronto, não ganhámos. Terceiro, despedem o treinador. E agora propõem uma lista com o Mourinho, não sei o quê, que tem um contrato. Está tudo maluco. E metem o homem ajude-me lá, do Sub-16, não é? Não sei. Ana, como é Não que ele se sei. chama? É do Sub-16 da seleção do... Está a falar do Rui Bento? Não, daquele que vai agora substituir o outro, não tem outro, que é o das camadas jovens, da seleção juvenil. Deve ser o do Sub-19. Sub-19. Vai o treinador dos Sub-19. Mas isto tem algum jeito? Isto é de gente certa da cabeça? Eu acho que não, com toda a franqueza. E mais, há aqui indenizações a pagar e tudo isso. Claro, o Costa chama-lhe um figo, porque há bem pouco tempo sacou 4 milhões à conta de coisas do fisco e não sei o quê, e prepara-se para tirar mais dinheiro ao treinador, ao Santos. E, portanto, isto é um maná extraordinário. Num país que não tem rei nem rock, quer dizer. E o futebol Tem não rock, é tem rock. Tem rock, exato, tem rock. Não tem rei. Não tem rei. Mas, portanto, e o futebol não pode ter exceção neste país do rock, não é? Sem rei. Ora, e como estamos mesmo a terminar o nosso programa, vamos ainda ao tema da guerra. O primeiro-ministro indiano pediu a Putin negociações de paz. A Ucrânia diz ter abatido 37 dos 40 mísseis disparados hoje sobre Kiev e nos circuitos internacionais diz que o ministro Lavrov pode deixar o governo de Putin por motivos de saúde. Silvério Cunha. Lavrov, o caso Lavrov parece-me que pode ser verdade, porque diz-se que quando foi aquele encontro da Turquia, que Lavrov teve um problema e terá sido internado de urgência. Ele sofrerá de coração e, portanto, terá tido um problema desses. Bom, de qualquer maneira, enfim, o comentário que eu tenho a fazer é o seguinte: Putin é obstinado, claro, está a fazer a guerra, digamos, brutal, como antigamente, das guerras antigas, não é? Onde, digamos que no fundo a paz não é bem o objetivo, o que é o objetivo são os objetivos que determinam a ação que ele levou a cabo, portanto, o que é ilegal. Agora acontece que, de facto, ele deve estar, há quem diga, hoje vi no jornal, que a Rússia estaria a querer preparar uma ação em grande escala para precisamente poder, digamos, atacar em grande escala, portanto, na primavera. Agora, a verdade é esta, quando acho bem que o Modi, o indiano Modi, tenha pedido conversações de paz seriamente, porque tem que haver também, como tem que começar a haver líderes de outros países, incluindo a China, que têm que começar a fazer pressão sobre Putin, porque isto já chega àquele ponto em que arriscamos a ter uma guerra prolongadíssima só porque não se atinge aquele grau de equilíbrio em que ambas as partes, com razão ou sem ela, uma delas nunca terá razão, chegam à conclusão de que não conseguem levar a cabo os seus intentos. E nessa altura, claro, as pessoas então passam a apontar para objetivos modestos de paz e começam a ceder. Ora, acontece que, evidentemente, ainda não chegamos a esse ponto, muito longe disso, porque Putin continua a girar de uma forma absoluta em torno da sua concepção de poder absoluto, e, por conseguinte, eu vejo que é fundamental e que haja agora uma pressão grande de outros líderes, e acho que Modi fez bem, enquanto líder da Índia, que é um país, apesar de tudo, importante, fez bem em exigir
digamos, pedir em termos diplomáticos, é exigir na prática que Putin aceite conversações de paz e comece a conversar, porque ele, na verdade, faz orelhas mocas, Zelensky também, mas Zelensky tem motivos para fazer orelhas mocas, como é evidente, porque é o prejudicado, é a Ucrânia que foi invadida, portanto não se pode dizer que se parta desse princípio, portanto isto obrigaria, no mínimo, a um recuo para as fronteiras originais, de todas as forças em presença, que são as russas, para se poder começar a falar, e nessa altura tinha-se falado muita coisa, até indenizações, etc., ou não, mas aí podia-se entrar num jogo de conversa. Agora, há uma questão que tem que é um dado adquirido, que é este: a Rússia tem que retirar para as fronteiras que o direito internacional determinou. Ponto final, parágrafo, acabou. Claro que agora toda a gente me diz que há quem diga sempre que os realistas têm esse problema, a Realpolitik tem esse problema, que é, aliás, o caso mais flagrante nos últimos meses no último ano, foi o Kissinger, não é? Que disse, isso foi sempre assim com a guerra e, portanto, tira-se aqui a uns e acaba por haver sempre equilíbrios desses. Deve dizer-se que houve sempre ilustres teóricos das relações internacionais que defenderam isso. E que até... Mas ele nunca deu a vaia a ninguém. Pois não. E aliás foi uma anexação ilegal, não sei se sabe, no século XIX, que aliás o Sei. governo americano já assumiu. Mas o Alasca, que não foi ilegal, foi comprado, também nunca se deu a ninguém. Também nunca se deu a ninguém. E Pois. portanto, e a Louisiana, que foi comprada aos franceses, também nunca voltou para a França. Exatamente. Acontece que, e a Florida aos espanhóis, nunca voltou para os espanhóis. E portanto acontece que, evidentemente, o grande problema que se vem aqui é este. Para se falar, para se conversar, há uma coisa que Putin tem que compreender. Para se conversar, tem que haver um recuo para as fronteiras originárias. E a partir daí pode-se começar a conversar. E depois inicia-se um período desses. Enquanto não houver esse recuo, claro que ninguém pode conversar. Porquê? Porque a conversa é assimétrica. Isto é, alguém está a ser coagido e isto não quer conversar com alguém que está a ser coagido. Isto não tem sentido, quer dizer, isto é uma falta de senso. Os realistas tradicionais, e com isto acabo, é uma doutrina com que eu não simpatizo nada por uma razão. É uma doutrina antiga, é uma doutrina primitiva, que durou, até com toda a franqueza, só teve legitimidade até o século XIX. No século XIX já houve as primeiras tentativas de acabar com isso. E acontece e já houve declarações nesse sentido. No princípio do século XX, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, já houve documentos importantes internacionais que proibiam o uso da guerra sem mais. Veio a Segunda Guerra Mundial, que também foi um uso da guerra, foi a mesma, uma guerra primitiva. E depois disso, a densificação do direito internacional tornou-se muito grande. Ora, a União Soviética assinou pactos que a Rússia subscreve, porque assumiu o papel da União Soviética, e, portanto, tem que subscrever isso tudo. Ora, isso é o mínimo que tem que se dizer ao líder russo, é que, na verdade, ele tem que compreender isso e a partir daqui é que se tem que começar a falar. E agora, eu acabo dizendo o seguinte: realmente a guerra é muito irracional, provoca regressão civilizacional e provoca uma coisa terrível em quem tem o poder, como é o caso dele, poder absoluto, digo eu, não é o poder democrático, é o poder absoluto. É que, na verdade, ele depois não quer recuar, porque ele depois perde até o sentido do utilitarismo estratégico, passa a ter um utilitarismo prático e imediato. Ele sabe, por exemplo, que se recuar, ele tem medo de quê? É de perder o poder, e se perder o poder é morto, bem entendido. Portanto, mas o utilitarismo estratégico era ele até fingir-se bonzinho, dizer assim, sim, é verdade, vamos recuar, vamos conversar, afinal de contas eu sempre quis bem ao povo ucraniano, para aí fora, e tentar emendar a mão. Bem, agora já não vai emendar nada, porque agora vai ter, durante décadas, o povo ucraniano contra ele sem poder ver. Mas ele tem uma noção até de que aquilo deveria ser uma espécie de território oco, que não deveria ser ocupado por ninguém, não deveria haver gente. Bom, acontece que isso até ultrapassa aquilo que eu chamo de tal utilitarismo estratégico, que no mínimo, ele devia ter. E a mim o que me espanta muito, eu sou franco, e decepciona, em termos, enfim, intelectuais, é que ver líderes de potências como ele, não é? Que, na verdade, não têm essa visão. E é demais. É mesmo século XVII e século XVIII. É que já nem é século XIX. A Merkel, quando disse que se enganou, porque julgava que estava a falar com uma pessoa do século XXI e saiu uma pessoa do século XIX, eu digo que ela estava enganada. Saiu uma pessoa do século XVII e do século XVIII. Uma mentalidade completamente distorcida a esse nível. Ele e a clique que o rodeia, que tem o poder nas mãos. Pronto, poder militar. E, portanto, estamos com essa tragédia toda. E eu queria só terminar dizendo: isto é uma coisa, esta barbárie que está a regressar é um bocado geral. Reparem o que está a acontecer em Teherão. Eu hoje não pude deixar de ver aquela fotografia com o El País, por uma publicidade,
pôs cá fora daquele enforcamento que houve de um jovem em Teherão, a segunda execução com uma grua, em público na rua, e com uns tipos vestidos de negro cá em baixo, a fazer uma espécie de guarda sinistra. E eu pus-me a pensar, caramba, como é que pessoas pré-modernas como eles são, usam uma grua moderna, que é um produto da tecnologia ocidental, para fazer aquele espetáculo público. Aquilo faz lembrar a Idade Média. E eu digo assim, isto é possível em países onde há uma violência de mentalidades gigantesca de quem tem o poder. E isso é que eu acho que é triste no mundo de hoje e, de facto, entristece muito. José Faustino, para terminar. Pois já passámos muito tempo, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Não há dúvida que a Rússia, liderada por Putin, está a praticar o genocídio dos ucranianos na Ucrânia. Portanto, é um genocídio que ali se passa. Felizmente, o Ocidente mantém-se unido e, por mais propostas despropositadas de paz que venham da Índia, da França, de onde vierem, não é possível nenhuma paz nestas circunstâncias. Felizmente, para todos nós e para a liberdade e para as democracias liberais, o Ocidente está a perceber o problema, os alemães já entregaram 80 carros de combate, os americanos preparam-se para entregar isso ou mais, os patriotas estão a caminho e os ingleses vão entregar mísseis de longo alcance à Ucrânia. E os franceses também. Não diga mal. Mas os franceses vão sempre atrás. O Macron anda ali com propostas, mas não vai ceder. Ele podia ceder a Normandia ou coisa, ao Putin. O que é que ele acha sobre isso? Talvez ele ficasse contente. Não, é que é muito bonito quando se fala do território dos outros. Portanto, não há condições para haver paz nenhuma. E, portanto, o que tem que haver é satisfazer a encomenda do general, do comandante das Forças Armadas ucranianas, que já disse aquilo que necessitava para empenhar uma ofensiva para correr com os russos dali para fora. Esse é que é o ponto. E depois, então, portanto, travar a hipótese de genocídio e depois, então, um tratado de paz. Não é uma capitulação e uma rendição sem condições, que é isso que Putin quer. Mas não pode ter. Muito bem, antes de terminar, gostaria de corrigir uma informação que há pouco no tema do desporto dei. É o selecionador de sub-21, portanto, Rui Jorge, que está em cima da mesa para assumir de forma interina a seleção nacional. Assim está correto. Ora, chegamos... Também não se preocupe, não tem importância nenhuma. Pode ser, não tem importância nenhuma para este programa, é igual ao litro. Mas eu quero que os nossos ouvintes... Já me esqueci do nome dele. Como é que ele se chama? Rui Jorge, do Rui Sub-21. É um tipo entroncado, não é? Acho que é isso. Mas quero que os nossos ouvintes estejam bem informados e então... Claro. Chegamos assim ao final de mais uma página da Revista da Semana. Até para o ano e boas festas. Boas festas também. É verdade. Um bom ano para todos, boas festas e que tudo corra bem. O melhor possível.